Olá, meus nobres, sejam todos bem-vindos ao Pod Fiscal S, o podcast do Sindifiscal do Espírito Santo. Aqui iremos tratar sobre vários assuntos, sobre economia, legislação, tributação, fiscalização, temas que podem levar a sua vida a um aprendizado novo, a conhecer assuntos relacionados à legislação, à tributação, e você é o nosso convidado de sempre a participar, né, de enviar para as pessoas que gostam desse assunto. E não esqueça, você que está no YouTube, de marcar o sininho e caminhar para as pessoas que têm interesse por esse assunto. Hoje nós vamos tratar um assunto bem complexo ou não, né? Na verdade, é um tema muito ligado aos auditores fiscais, ao fisco nacional, que é sobre a Lei Orgânica da Administração Tributária. Eu sou Leandro Custer, auditor fiscal da Receita Estadual, seu anfitrião, e junto com nossos convidados vamos tratar desse assunto, desse tema tão importante para a administração tributária do Brasil. Hoje nós temos dois convidados especiais aqui, né? O Gessé Lago, ele é auditor fiscal da Receita Estadual do Espírito Santo, também o nosso diretor jurídico do Sindifiscal. Gessé, muito obrigado, seja bem-vindo ao nosso Pod Fiscal S. Eu que agradeço, Leandro, essa oportunidade de trazer um pouco, discutir com vocês e com a sociedade, apresentar à sociedade as novidades que estão acontecendo lá em Brasília e que trará impacto relevante para a vida do cidadão. Obrigado, Gessé, mais uma vez. Nós temos também agora o Francelino Valença, o presidente da FENAFISCO. Francelino, muito obrigado. Hoje já tivemos com o Francelino, né, num evento da Associação dos Consultores do Tesouro sobre a reforma tributária. Francelino, muito obrigado. Muito obrigado, Leandro, pela oportunidade. A GESEP, que está conosco aqui hoje debatendo. E agradecer ao Sindifiscal pela iniciativa do podcast e por ser um instrumento de debate, discussão e aprofundamento de temas relevantes para toda a sociedade. Muito obrigado, gente. Acho que esse tema aqui vai ser, a nível nacional, vai ser fundamental para a gente levantar essa discussão. Né? No último podcast, nós falamos sobre a reforma tributária, né? Implementada pela a PEC, né? 132 de 2023, e o que isso vai levar agora, né, nessa administração tributária, qual é a mudança? Então, não vou perder muito tempo, né? Já vou direcionar minha pergunta para o Gessé, o auditor fiscal do Espírito Santo aqui. Gessé, sobre a Lei Orgânica da Administração Tributária, o que é isso, né, para quem nos assiste, porque não é um tema muito comum, a gente não vê muito essa discussão a nível Brasil. Eu só conceitua o que é, para que serve, qual o objetivo dessa lei orgânica. Perfeito. A Lei Orgânica da Administração Tributária tem a finalidade de trazer normas gerais da organização, funcionamento e prerrogativas dos membros das carreiras. A exemplo de outras leis orgânicas existentes na magistratura, Ministério Público e alguns fiscos estaduais também já têm a sua lei orgânica. Contudo, agora nós teremos uma lei nacional, não é? E que provavelmente ela será replicada nos estados com alguns detalhes, mas as diretrizes elas estarão presentes nessa lei nacional. Já sei, agora eu vou direcionar para a Francelino, aproveitar o gancho que você me deixou aqui, né? Autonomia funcional. Francelino, qual a importância da autonomia funcional, né, com base nessa lei orgânica do fisco aí? Bom, nós acabamos de aprovar a reforma tributária, final do ano passado, a emenda constitucional 132, a novel emenda constitucional, em que coloca o patamar de um novo, né, sistema tributário sobre o consumo, apenas por enquanto sobre o consumo, em que vai exigir uma cooperação com todos os entes tributantes do país, governo federal, governos estaduais e governos municipais. Então você tem um novo sistema tributário que vai funcionar a partir de então, a pleno vapor, a partir de 2033, a partir da próxima década, e para isso é necessário que tenha uma lei orgânica disciplinando tudo isso que o GESEP falou, mas especialmente o desempenho das atividades dos membros das administrações tributárias dos diversos entes tributantes. E a autonomia funcional que você perguntou e coloca com muita propriedade, ela é necessária para que nós tenhamos também uma modernização das relações laborais, à semelhança da modernização do sistema tributário, em que o funcionário dessa nova administração tributária possa desempenhar as suas funções com todas as garantias necessárias
ao desempenho dessas atividades em prol da própria sociedade. Então, é um instrumento de garantia para o fisco, um pouco, mas muito mais para o cidadão, muito mais para a sociedade, que torna, inclusive, essa função uma função mais próxima e mais, como eu poderia dizer, não só próxima, mas em parâmetros que funcionam e que foram adotados pelas mais modernas administrações tributárias dos países desenvolvidos. A reforma tributária ela vem com um grande desafio, né? A Lei Complementar 132, como o Francelino até comentou, né, de 2023, é um grande desafio para o fisco nacional, municipal, estadual, né? Esses desafios, a gente vai ter que enfrentar isso daí. E a LOAT, o que ela pode ajudar a solucionar esses desafios, deixar esses desafios um pouco mais leves? Perfeito. Com o novo sistema tributário, nós teremos um sistema unificado de cobrança, nós teremos um contencioso unificado. Então, isso tudo vai ser regulamentado em leis complementares que estão sendo desenhadas agora, estão sendo discutidas na sociedade. Né? Existem vários grupos de estudo tratando da questão do contencioso, do Fundo de Desenvolvimento Regional, da cobrança, do comitê gestor. Então, toda essa estrutura, né, nova que está sendo criada, vai ser necessário uma lei orgânica para organizar, né, para institucionalizar. Né? Ela vai trazer a forma estrutural de como essas inovações serão implementadas na sociedade. Então, pelo visto, a LOAT, né, a reforma, a gente já falou, ela vai impactar, Francelino, diretamente no trabalho do auditor fiscal. Né? Como que você vê, né, essa lei orgânica da administração tributária sendo preparada, né, sendo trabalhada já, a minuta dela, a gente não conhece ainda, a gente não teve a oportunidade ainda de conhecer, mas você já vem discutindo isso lá no parlamento, a nível nacional, a nível da federação. O que ele vai impactar na atividade do trabalho do auditor fiscal? Bom, vou começar, né, desse primeiro ponto que você cita, de como estaria o andamento da lei orgânica hoje. Quando foi aprovada a reforma tributária e o governo federal e a Secretaria Especial da Receita Federal, ou do Tesouro, começam a fazer o movimento das 19 ou dos 19 grupos de trabalho que irão discutir as necessárias emendas, ou melhor, emendas não, leis complementares, para que tenhamos um arcabouço jurídico necessário à implementação da reforma sobre o consumo, nós não tivemos, por incrível que pareça, nenhum grupo de trabalho até o momento tratando da lei orgânica da administração tributária. Mas a FENAFisco, junto com mais 7 entidades nacionais, que nós chamamos de Pacto de Brasília, se uniram e nós contratamos uma das maiores especialistas nessa área de leis orgânicas. Ou melhor, ela fez o doutorado dela na área de Direito Administrativo e o foco foi a administração tributária. E por conhecê-la e ela deter já um vasto domínio nesse tema, nós a convidamos para, junto conosco, junto com as entidades, a partir de alguns exemplos que nós já temos de outras leis orgânicas que tem no país, inclusive com algumas pesquisas fora daqui, né, fora do ordenamento jurídico prático, para concebermos qual seria a melhor proposta de lei orgânica a serviço da sociedade, do povo brasileiro. E nós nos juntamos e começamos a debater desde o segundo semestre de 2023 princípios norteadores da criação dessa lei orgânica. Em que fase ela se encontra hoje? Ela foi elaborada uma minuta, que está sendo debatida com as entidades nacionais, e após, nós acreditamos, ou melhor, daqui a alguns dias, ela deverá retornar para as entidades, para as respectivas entidades, para que haja um debate interno com as categorias, para que nós possamos contribuir no aprimoramento dessa lei orgânica. A partir daí, ao chegarmos num consenso do que seria uma lei orgânica nacional, envolvendo todos os entes federados, ou melhor, todas as administrações tributárias dos estados, dos municípios e da União, depois que nós chegarmos num conceito do que seria a melhor lei orgânica, e faça-se um parênteses, nós não estamos falando de uma lei orgânica que vai dar qualquer ganho financeiro
para qualquer funcionário do setor. Até porque, por ser de entes federados distintos, ela não irá dispor sobre questões financeiras. Então, para a população já ter conhecimento e ter ideia, não haverá nenhuma vantagem pecuniária na construção da lei orgânica que nós estamos debatendo. É uma lei no sentido conceitual, é uma lei no sentido do desenvolvimento das atividades da própria administração, do próprio órgão, que irá dar ou ditar normas gerais e que serão recepcionadas, aliás, nem serão recepcionadas, serão observadas por cada ente tributante na construção das suas respectivas leis orgânicas locais. E depois dessa construção, nós esperamos, e nós iremos sim, aí ao Parlamento, ao Governo Federal, para sugerir o que nós acreditamos ser o melhor modelo. A partir daí, ela, quando chegar ao Parlamento, por quem de direito, que nós não podemos, nós não temos ainda iniciativa de projeto de lei, a partir desse momento, começarmos o debate, sim, com os representantes da sociedade, os parlamentares, para que aí sim, nesse debate, nessa dialética, nessa discussão, nós consigamos, pelo menos, contribuir da melhor maneira para uma concepção do que seria uma lei orgânica de um mundo ideal para um país desenvolvido de uma moderna estrutura para a administração tributária. Então, a FENAFISCO está saindo na frente, né? Já está fazendo um alinhamento, na verdade, para que essa lei orgânica ela seja a nível nacional, né? Essa é a ideia, né? Isso, a ideia é que seja uma lei orgânica nacional e, a partir dela, nós teremos diversas outras leis orgânicas. Então, tendo uma lei orgânica nacional construída, teremos fatalmente a lei orgânica da administração tributária do governo federal, dos servidores que compõem hoje a Receita Federal, as leis orgânicas dos respectivos estados e Distrito Federal e as leis orgânicas também dos municípios, no sentido de leis orgânicas específicas para as respectivas administrações tributárias. Então, você tem razão. Estamos partindo na frente, realmente, para que nós possamos contribuir para esse debate da melhor maneira possível. Ótimo, assim, é uma aula, né? Com certeza. Hoje, assim, essas leis complementares que estão sendo editadas, né? Você que está lá em Brasília, está participando das discussões, né? De que modo essas leis complementares elas podem afetar essa construção feita já inicialmente, né, pela FENAFISCO, porque hoje a gente ainda não tem as leis complementares já publicadas, editadas, aprovadas. De que forma isso pode impactar na elaboração da nossa LOAT? Não só não temos as leis complementares, né, são apenas minutas, né, de projetos de lei, como também não conhecemos a minuta ainda da LOAT, né, que está sendo trabalhada. Então, eu acredito que quando nós tivermos uma lei complementar que trate do contencioso, de como ele será estruturado, quantas instâncias nós teremos de julgamento no país, se nós teremos algum rito especial ou não, teremos um rito sumário ou não, não é? Após conhecermos o teor dessa lei complementar, estou dando exemplo apenas do contencioso, eu imagino que se a lei, a LOAT, acredito que a LOAT, ela vai ter que dispor dessa estrutura, né? Quantas instâncias de julgamento nós teremos no país? Nós teremos participação, paridade com o contribuinte, teremos paridade com os entes subnacionais. Então, tem muitas questões ainda, muitas interrogações de como estou falando só do contencioso. Ainda temos questão do comitê gestor, né, que tem a responsabilidade de arrecadar, distribuir recursos, dentre outras atribuições constitucionais. Então, a estrutura, né, do Fisco Nacional, ela após termos os contornos dessas leis complementares, aí eu imagino que a lei orgânica ela vai poder abarcar todos os limites dessas leis, trazendo todas as possibilidades de estrutura, de funcionamento, de participação do cidadão, as garantias que essa lei orgânica da administração tributária vai trazer para o cidadão, né? Como ele vai acessar a transparência, tudo isso eu imagino que a gente vai conseguir construir depois que nós conhecermos de fato como vai ficar a estrutura do novo sistema tributário.
Francelino, aqui no estado do Espírito Santo, a gente sempre discutiu sobre esse assunto, né? A nossa proposta, até nas nossas assembleias, falávamos na LOAT, né? Precisamos da LOAT, criar a independência. A gente nunca conseguiu, né? Às vezes, nem apresentar, né, ao governo, apresentar à sociedade em si a importância dessa lei orgânica, né? Que isso impactaria para a economia do estado do Espírito Santo. A gente não conseguiu, inclusive a gente até tirou a princípio, né, esse ano da nossa discussão, a briga da categoria, enfim, né, pela lei orgânica. Mas, assim, tem alguma unidade federada que já implementou, né? Primeira pergunta. E, assim, as que já implementaram, teve algum impacto positivo ou negativo nesses estados? Você tem alguma informação em relação a esses estados já implementaram? Acho que Rio Grande do Sul, né, já implementou. Poderia falar alguma coisa sobre isso daí? Isso, a lei orgânica, somente a lei orgânica nacional, é um anseio antigo da nossa categoria como todo, e ela remete aos idos de 2000. Né? Desde a década de 2000 se discute uma lei orgânica necessária a um fisco mais moderno e eficiente. Alguns estados, como Rio Grande do Sul, que você citou, Pará, Pernambuco, têm leis orgânicas. Inclusive, você é do Pernambuco, né? Sou do Pernambuco. Eles têm leis orgânicas. Mas a lei orgânica ela é preponderantemente da administração tributária, com mecanismos, com ferramentas, com institutos que possibilitem o melhor funcionamento dessa instituição. Então, não é uma lei orgânica que vai tratar especificamente da carreira de quem compõe esse órgão, mas como se dará o funcionamento do órgão. Isso é o que é o mais importante. Então, ao longo dos anos, sempre houve uma discussão de que modelo seria a lei, e ela se confundiu muito com as carreiras, com os cargos, e parecia mais um plano de cargos e carreiras quando se discutia a lei orgânica. E hoje, já com a visão mais moderna, avançamos mais no conhecimento, nos especializamos como todo, e o mundo avançou nessas 2 décadas, e o entendimento que se tem hoje é que ela é muito maior do que isso. Como se vai dar essas relações dentro dessa estrutura? E quais são as garantias mínimas para que ela funcione da melhor forma? E também quais são as garantias que deve ter também a sociedade? Então, mais do que uma coisa que no passado deu uma conotação de ser algo muito pró o funcionamento, não o funcionamento, mas muito pró em relação à questão de carreiras, nós estamos, dessa feita, deixando praticamente ao lado essa discussão de carreiras, de cargos, mas falando das funções. Quais são as funções principais de uma administração tributária? Quais são as atividades essenciais que ela contém, que não pode deixar de existir nessa administração tributária? Então, definido quais são as atividades essenciais, que inclusive já foram colocadas na emenda constitucional. Nós já temos quais são as atividades que uma administração tributária não pode se furtar. Então, a partir daí, desse desenho, desse modelo, é que nós iremos disciplinar, nós queremos disciplinar como é o funcionamento desse órgão, de que maneira esse órgão funciona e quais são as garantias mínimas. O que nós temos tido ao longo dos anos da nossa nação. E, infelizmente, uma visão muito mais curta, de curtíssimo prazo, em relação a órgãos estatais. E o que é que a gente está tentando levar com isso, com a discussão da reforma tributária? Uma discussão de um órgão de Estado, de uma estrutura perene, que não seja uma estrutura de governo, mas uma estrutura que os governos poderão e deverão utilizá-la para que tenha uma melhor prestação de serviço à sociedade. Então, esse é um órgão de Estado. É um órgão que tem que ter uma ingerência mínima no sentido das funções essenciais. Não se deve ser discutido coisas que fazem parte do dia a dia e da necessidade. Por exemplo, quando a gente está na área de saúde, você não discute se um médico vai atender o paciente que chegou com um ferimento que é necessário a intervenção cirúrgica imediata. Não se discute politicamente se será feito. Então, nas nossas atividades, tem funções que são prementes, que necessitam ser realizadas de pronto, e que já fazem parte, por exemplo, da essência do próprio Estado. Então, essa lei orgânica vai na linha de tornar isso mais transparente, mais fácil e de uma execução adequada à modernidade que estamos vivendo. O Brasil, por mais que alguns ainda acreditem ou pensem
ou tem uma visão errada, nós temos um dos maiores sistemas eletrônicos do mundo, em diversos aspectos, no setor bancário, no setor eleitoral, na questão das administrações tributárias. Nós somos referência. Há muito pouco tempo atrás, alguns de nós, eu tive até a felicidade também, de conhecer alguns sistemas de funcionamento dessas administrações em outros países. E, por exemplo, a Alemanha é um país desenvolvido, ninguém duvida da capacidade da economia da Alemanha, mas sem medo de errar. O nosso sistema é muito mais aprimorado, tecnologicamente falando, do que o sistema alemão em matéria tributária. Você falou uma palavra assim, intervenção, né? A gente discute muito isso aí, né? Nós, auditores fiscais, você do Pernambuco, a gente do Espírito Santo, a gente se preocupa muito com essa questão da intervenção política dentro da administração tributária. Eu acho que a lei orgânica da administração tributária, ela vem mesmo ao encontro disso aí, né? De não ter intervenção no trabalho do auditor fiscal. Acho que isso aí é fundamental. Eu penso assim que esse é o primeiro ponto que a lei orgânica, né, que vocês estão trabalhando, a FENAFIS está trabalhando, que deve tratar, né? Gessé, eu pergunto, o Ciente Fiscal, ele está relacionado, está trabalhando diretamente com essa discussão, né, com a FENAFISCO? Como que o Ciente Fiscal está trabalhando em relação a essa construção da lei orgânica? O Ciente Fiscal, ele filiado à FENAFISCO, né, então ele participa de reuniões, né, de debate, ele conhece temas que estão sendo discutidos, então ele tem uma participação ativa através da FENAFISCO, né, que junto com outras entidades fazem parte do Pacto de Brasília e estão conduzindo esse projeto de minutar um projeto de lei orgânica. Por outro lado, aqui internamente no Estado do Espírito Santo, o Ciente Fiscal já procura contato com os políticos, com os nossos parlamentares estaduais e federais, né, para conscientizar da importância do papel do fisco, da imagem do fisco, da importância do tributo. Então, são alguns trabalhos que o Ciente Fiscal já participa, bem como esse momento hoje que nós estamos oportunizando as pessoas de conhecer um pouco mais. É um momento de conscientização, né, de levar às pessoas o conhecimento do que está ocorrendo em Brasília e qual o impacto disso na vida das pessoas. E Francelino, uma vez, né, criada a lei orgânica da administração tributária, aí a pergunta acho que é mais capciosa, né? Qual os maiores desafios que os estados, né, e também você comentou dos municípios também, vão ter para implementar essa lei orgânica na sua unidade federada, no seu município? Quais é o maior desafio, os maiores desafios para essa implementação? Queria aproveitar a oportunidade que Gessé falou e destacar o trabalho do Ciente Fiscal no grupo de trabalho da lei orgânica da FENAFISCO. Em todos os debates, em todas as discussões, em todos os momentos, em cada ponto do que nós iremos conhecer como todo da proposta, tem sido levado em conta e tem participado de forma muito ativa o Ciente Fiscal. Então, já que eu estou em terras capixabas, eu gostaria de elogiar a participação desse valoroso sindicato em defesa de princípios republicanos. O Ciente Fiscal realmente está de parabéns por pensar na sociedade como um todo e não apenas na classe fiscal da qual ela representa. Em relação aos desafios, após a após a aprovação da lei orgânica no parlamento. Aprovou a lei orgânica, dia 1º da lei orgânica, funcionando. Qual vai ser o próximo passo? Bom, como são normas gerais, e aí sim, cada ente vai ter que fazer a sua construção de lei orgânica. Qual o maior desafio? Mas também o maior desafio da lei orgânica nacional é tratar um tema como política de Estado, que é um dos pressupostos da nossa Constituição, que prima por um estado de bem-estar social e as instituições a serviço, e não o povo a serviço da instituição, mas ela a serviço desse povo a quem ela, de fato, se destina. É ter e trabalhar no Parlamento Nacional, defendendo os melhores argumentos para que não tenha desvirtuamento de propostas que possam colidir com princípios republicanos e que possam transformar o que nós almejamos de um fisco de excelência, um fisco de excelência buscado por economias dos 5 minutos para editar. Um fisco de excelência que é aplicado por economias desenvolvidas, das quais
nós, por sermos a nona economia do país, temos um fisco realmente no sentido de sistemas de tecnologia bastante avançado, mas que ele não possa ser capturado por interesses não republicanos. Esse é um desafio e nós acreditamos, sim, que o parlamento tenha condições de fazer a melhor proposta de lei orgânica e de aprová-la, como foi feito da Constituição Federal, em que pese os diversos fatores de poder e as diversas pressões que foram fomentadas por grupos específicos, terminou saindo uma construção de uma carta belíssima, a carta política nossa, exemplo para o mundo. Tudo bem, tivemos outras cartas políticas tão importantes ou belas ou tão progressistas no sentido de uma sociedade mais avançada quanto ao Brasil, algumas quiçá até um pouco mais. Mas, a partir daí, nos estados, é necessário, sim, que as instituições ligadas ao fisco, as instituições ligadas à defesa da população, a população, os intelectuais, a sociedade geral, tenham conhecimento do que irá ser proposto nos seus respectivos parlamentos, para dizer o seguinte: olha, essa proposta vai ao encontro do que nós imaginamos de uma sociedade desenvolvida, de uma sociedade em que ela é servida por uma instituição e que essa instituição, entre outras coisas, tem a missão precípua e que pouca gente comenta, de combater a concorrência desleal, de tornar o melhor ambiente de negócios possível para que as pessoas possam empreender e gerar riqueza. Essa é uma das nossas funções de ouro, mas é muito pouco comentada. Quando se fala em fisco, todo mundo já imagina, não menos importante, o combate à sonegação, que é fundamental e que é um crime que muita gente ainda tem uma certa leniência com ele. Sonegar é crime, sonegar mata. A sonegação causa fome, causa miséria, causa falta de equipamentos, causa falta de recursos necessários para o funcionamento de políticas públicas básicas, por exemplo, como saneamento, numa época de dengue, como recursos na área de saúde, como na época da pandemia, como, por exemplo, instituições voltadas ao bem-estar social. Estamos envelhecendo e não temos ainda a quantidade de instituições voltadas ao bem-estar dos mais idosos, como serviços públicos de qualidade. Então, a lei orgânica possibilita que instrumentos sejam aplicados em defesa em consonância ao objetivo final do Estado, que, no final, é prover toda a parte formal e material para, no final, um bem-estar social. Me quebrou agora. A pergunta que você falou assim, colocar a LOAT, a LOAT a serviço da sociedade, né? E aí você foi respondendo já, que eu já ia fazer essa pergunta aqui para vocês dois, né? O que é a LOAT? Ela é relevante para a população brasileira? A importância. Eu queria que vocês dois, o porquê a importância da LOAT para o Brasil, né? Para o Espírito Santo, para aquele município pequeno, grande. Qual a importância da LOAT para a sociedade brasileira? Acho que essa resposta ela é fundamental, em especial para aquelas pessoas que não conhecem muito, né, sobre a lei orgânica da administração tributária, que a gente está discutindo, levando esse tema, né, tão relevante, né, para a sociedade. Francine, pode finalizar aí falando em relação dessa relevância. Bora fazer o exercício intelectual inverso. Um sistema tributário novo, que é o que se imagina que ele vai ter, porque a primeira fase foi a mudança do imposto os impostos sobre o consumo, ou dos tributos. Primeira fase. Esperamos que as outras duas avancem, que são sobre as bases de incidência, são a renda, a base de incidência de renda e do patrimônio. São as três. Então, nós fizemos sobre o consumo. Então, com certeza, muito possivelmente, esperamos que daqui a 10 anos nós tenhamos funcionando, de fato, não é nenhuma reforma tributária, mas uma reforma da matriz tributária brasileira, adequando a países envolvidos, reduzindo essa pesada carga tributária. Ela é pesada, sim, mas apenas sobre o consumo. Essa pesada carga tributária sobre o consumo e a deslocando para a renda e o patrimônio, onde somos muito leves, por incrível que pareça, e muito lenientes com as altíssimas rendas e com os multimilionários. Mas queria alertar antes de responder a pergunta. Nós não somos contra a riqueza. Muito pelo contrário. Nós não somos comunistas, não somos socialistas. Então, a gente está falando de um sistema capitalista
em que todas as nações desenvolvidas fizeram a opção de uma mais pesada tributação sobre a renda e o patrimônio e diminuíram sobre o consumo. Por que isso? Porque isso fomenta a economia. Porque isso faz com que os mais pobres tenham dignidade. Porque isso permite que o mínimo existencial possa ser atendido. Porque os recursos de quem mais tem, onde não se faz tanta falta, se for tributado em parâmetros de países desenvolvidos como os que compõem a OCDE, e temos exemplo em vigência, em vigor, como na França, na Alemanha, na Inglaterra, no amado Estados Unidos, que todos sonham ir para lá, né? Ir para Disney, e conhecer, e que acham que é o paraíso no mundo, lá se adotou essa metodologia e o sistema dessa maneira, nessa progressividade, inclusive penalizando muito a transferência intergeracional e desenvolvendo, sim, o empreendedorismo. Então, se nós imaginarmos um novo sistema tributário, ou melhor, uma nova matriz tributária, e não tivermos instituições capazes de fazer frente aos desafios que advirão, nós poderemos ter um caos no sistema tributário. Um caos em que haverá grande sonegação, será fomentado a concorrência desleal e o ilícito tributário como um todo. E todo aquele sonho que nós temos já há décadas de ter um país com mais segurança, com mais qualidade de vida, em que nós paremos de pensar em mandar os nossos filhos para ter vida de qualidade no exterior, possamos almejar que isso aconteça aqui, poderá ser que não só nos realize, como se torne cada vez mais difícil. Então, o sistema tributário perfeito necessita de ferramentas necessárias a essa implementação. E aí sim, a lei orgânica vai a esse encontro. Então, respondi já praticamente de forma oblíqua, né, invertendo a lógica, mas esse sistema rodando da melhor forma, nós teríamos a melhor ferramenta necessária para a questão finalística do fisco. O fisco ele existe como meio. O fisco existe desde que as pessoas se reuniram em sociedade e resolveram abrir mão de parte dos seus recursos, e aí, desde a época que o recurso era dinheiro ou outro tipo de recurso, para que esses recursos fossem revertidos em prol daquela comunidade, daquele povo, daquela sociedade, sendo inclusive praticamente a profissão mais antiga do mundo. Então a função do fisco sempre foi levar dignidade a cada ser humano, a cada cidadão, e está na hora de nós, que somos integrantes dessa belíssima função, percebermos a dimensão que ela tem e, melhor, explicar a cada pessoa, a cada cidadão, aquele que está ali numa comunidade sem acesso à água potável, sem saneamento básico, lavando utensílio doméstico, em água praticamente de esgoto, dizendo a ele: ora, a nossa função é dar as condições necessárias para que você tenha dignidade. E, além disso, a sua e a nossa é cobrar daqueles que nós elegemos que implementem as políticas públicas necessárias. Aí sim, talvez possamos dar um salto de qualidade nesse país e, quiçá, nos tornarmos, de fato, um país de primeiro mundo. Um país que cada um de nós tem orgulho de dizer que é brasileiro. É brasileiro porque nós somos uma nação. E essa nação não vai ser e nem deverá ser feita com divisões. Para na hora de a gente olhar cada um de nós como cidadão, como irmão, como aquele que precisa do outro para crescer, para se desenvolver e para aprender. Talvez nós tenhamos isso sim, com o fomento de uma lei orgânica e com tudo mais que pode vir a carta dela. Meu nome é Jacé. Então, Leandro, eu acredito que a lei orgânica ela vai trazer para o cidadão tudo isso que o Francelino acabou de falar, mas também vai trazer algumas outras garantias. Um fisco estruturado, organizado, ele vai poder assegurar ao cidadão o seu sigilo fiscal. Ele vai poder assegurar ao cidadão transparência, né? Transparência na tributação. Uma curiosidade que se debateu muito no final do ano passado, Francelino, foi aquela questão de que vamos ter alíquotas reduzidas, não vamos ter alíquotas reduzidas. Isso trouxe muita confusão. Os estudiosos argumentaram que trazer exceções, reduções de alíquota, vai trazer um problema para o sistema. Porque aquela esperada conformidade fiscal ampla, né, aquela esperada conformidade fiscal e aquele esperado, melhor dizendo,
aumento de arrecadação, ele vai encontrar um certo obstáculo nesse novo sistema se houver muitas exceções de alíquotas, reduções de alíquotas, isenções. Porque o modelo, quando ele é pensado inicialmente, ele foi pensado para uma alíquota única, praticamente tudo. Né? Então, quanto mais exceções, mais o fisco será demandado. O fisco, quanto mais exceções, o fisco vai ter que olhar de perto as movimentações comerciais das empresas, porque pode ocorrer erros, pode ocorrer fraudes. Então, a lei orgânica irá estruturar o fisco de forma a garantir que o tributo seja de fato recolhido e que aquilo que era esperado lá no início, né, de que todo mundo ia pagar, que ia diminuir a alíquota média, isso só vai ocorrer se não houver desvios, se não houver fraudes, se não houver... Então, essa é uma das importâncias. Mas eu ainda acredito que tem um outro ponto também. Um fisco com a lei orgânica, estruturado, organizado, ele também vai poder utilizar, né, em prol da sociedade, algumas ferramentas modernas, inteligência artificial, Big Data, blockchain. Essas novas tecnologias, né, elas vão poder ser disseminadas nos mais diversos níveis da federação. A União, os estados, Distrito Federal e municípios vão poder fazer uso dessas ferramentas. Tudo isso graças a um direcionamento, né, que a gente espera que essa reforma tributária, com a lei orgânica, possa trazer à sociedade. Acho que são visões vão ao encontro, né? Um ponto, a lei orgânica, a reforma tributária em si, né? Ela tem tanta mudança, né? Tanta inovação, né? E a gente pensa que vamos simplificar. É claro que hoje nós temos um sistema tributário um tanto caótico, né? A gente fala que é um manicômio jurídico, manicômio tributário, porque na verdade a gente sabe nem mais a regra, né? A exceção parece que virou a regra. A gente sempre fala, né, para cada tipo de operação existe tratamento diferente. Agora, né, para a gente finalizar, eu gostaria de falar um pouco da reforma tributária. Francelino, especialista nisso aí, Gessé também trabalhando lá em Brasília, né, representando a Secretaria de Fazenda do Estado do Espírito Santo. E nessas discussões, eu acho que ontem à noite, Gessé me mandando mensagem, participando de discussões em Brasília. E eu acho que isso foi necessário, primeira pergunta, né? Se foi necessário e se foi o suficiente essa reforma tributária. Francelino. Bom é bom, né? Já começa... A FENAFISCO, já há alguns anos, fez um estudo e, sem medo de errar, acho que foi o maior estudo feito como diagnóstico do nosso atual sistema tributário. Nós convidamos, e aí saímos da concepção artesanal para a concepção mais profissional, e bem mais profissional. E aí nós contratamos um grande especialista para coordenar um grupo de estudos e trabalho formado por intelectuais, ou melhor, por pesquisadores, notórios pesquisadores, em que a maioria, por sinal, não eram do fisco, eram professores universitários, vários professores universitários e de vários institutos, em que nós diagnosticamos o grande problema do nosso sistema tributário. O maior problema do sistema tributário, que é um sistema dissonante e que praticamente só é encontrado aqui em países subdesenvolvidos. E aí a gente vai na linha do que Valci Gassen, que é professor da UNB, sempre chama, que é matriz tributária. Então, a nossa matriz tributária, ela vai de encontro, ela colide com matrizes de países que conseguiram se desenvolver bem e que se tornaram potências mundiais. Então, nosso sistema tributário se aproxima de países subsaarianos, em que há uma predominância de pagamento de tributo dos mais pobres e os mais pobres é que mantêm o sistema. Enquanto fizemos a opção de isentar, de beneficiar as altíssimas rendas. Isso, ao longo dos anos, se tornou e se mostrou um dos maiores problemas do Brasil.
Na década de 90, há um economista, que eu não vou citar o nome, não vou dar o direito de citar o nome dele, mas muitos da área conhecerão, que ele dizia o seguinte: precisamos sentar as altas rendas para crescer o bolo. Vamos fazer o bolo crescer. Vamos colocar fermento no bolo. E quando esse bolo crescer, ele vai crescer muito. E aí ele vai, né, ser distribuído para todos. A teoria do gotejamento. Então, você vai, todos serão beneficiados. O bolo cresceu, explodiu para cima. E nunca caiu. O povo nunca foi beneficiado. E foi vendida essa panaceia que seria a solução para o país. Depois, nós tivemos várias de benefícios, de incentivos fiscais, em que se acreditavam que as grandes corporações, a receber os benefícios, iriam investir no desenvolvimento da nação, e parece que nada disso ficou provado, muito pelo contrário. Tivemos a Lei Candir, que isentou as exportações para que o país se tornasse mais competitivo. O que é que nós ganhamos? Um país agrícola. Um país que deixou e que ele estava assim industrializando, e a partir do momento que nós isentamos a exportação de produtos primários semi-elaborados, boa parte da industrialização que nós estávamos tendo começou a ser reduzida, e nós passamos a ser um grande produtor de commodities. Não temos nada contra a produção de commodities, mas todos os países que tornaram-se muito poderosos, ricos e potências mundiais investiram no oposto. As commodities ficou para o país, por incrível que pareça, menos desenvolvidos, ou eles não se desenvolveram. Então, o Brasil exporta gado em pé em vez de beneficiar o gado. E tantas outras commodities que nós temos. Então, o sistema tributário nosso, o que foi feito e que vige ainda hoje, precisava e precisa ser corrigido. E a primeira reforma tributária, ou melhor, me recuso a dizer reforma tributária. A primeira ação no intuito de uma reforma tributária foi modificar a tributação dos impostos sobre a renda. E, pasmem, sem alterar o peso e o fardo tributário. O momento mais oportuno que nós tínhamos era de modular essa carga tributária para, inclusive, fomentar a economia, isso é uma visão econômica. Nós fizemos o oposto. Não fomentamos. Nós simplificamos o sistema. É importante simplificar. É um passo, sem sombra de dúvida, que é um passo importante, mas não era o mais fundamental. Nós mantivemos e somos fomentadores das mesmas desigualdades que tínhamos. Nós simplificamos. E aí, quando tinha-se um suspiro de que nós iríamos aumentar a tributação, no caso, sobre o patrimônio, para reduzir sobre a renda, você aumenta o patrimônio e reduz sobre a renda. Você aumenta sobre o patrimônio e a renda e reduz sobre o consumo. E aí nós fizemos sobre o consumo, e aí, quando a gente imaginou que ia aumentar um pouquinho sobre o patrimônio, nessa proposta tinha, por exemplo, tributando jatos, embarcações, né? E aí sim, a gente vai poder reduzir um pouco sobre o consumo. O que é que foi feito? Importamos 2 institutos, né? Por exemplo, algumas coisas que tem no outro país, e no caso do IPVA, nós iremos manter a isenção do IPVA sobre jatinhos, desde que preste serviço a outro, e as embarcações, se for também de pesca artesanal ou se for de pesquisa científica. Então, aqui no Espírito Santo, por exemplo, teremos muito iate com caniço pendurado, dizendo que é pesca artesanal. É coisa jocosa, mas que permite isso, um instrumento. Em relação a, por exemplo, o IPVA de entregador de alimentos, aí sim, tem que tributar, né? Porque pobre paga imposto nesse país. Agora, jato, não. E sobre a distribuição de rendas, aliás, de heranças, né? Distribuição intergeracional de patrimônio, nós importamos um Instituto Americano que permite que entidades religiosas e outras terminem não pagando essa transferência intergeracional de patrimônio. Um absurdo que deveria ser combatido. Não que nós somos contra a herança, não. Só que no nosso país nós temos uma tributação de herança que no máximo é 8% e o mínimo é 2%. Então não vai ao encontro do que nós acreditamos ser. Então nós perdemos talvez a maior oportunidade que tivemos nos últimos anos de fazer a primeira reforma tributária. Essa sim era a mais importante, sobre a renda. Bora tributar a renda, pessoal. Como é que nós podemos? Que nação é essa que consegue sobreviver tributando, por exemplo, um enfermeiro, uma enfermeira que estava na linha de frente da Covid, combatendo a Covid, que muitos morreram, combatendo a Covid, que recebiam um pouquinho mais porque trabalhavam em 2 hospitais,
ou no posto de saúde, ou no hospital, ou em 2 postos de saúde, ou no SUS, e que acumulavam e passavam manhã, tarde, noite trabalhando e pagavam uma alíquota de 27,5% de imposto de renda, enquanto algumas pessoas ganham 1 milhão por dia e pagam 0% de imposto de renda. Isso não é razoável em local algum do mundo. Mas o nosso país fez a opção. Poderíamos ter acabado com isso? Poderíamos. Acabamos? Não. E aí a reforma sobre o consumo diz o seguinte, tem uma norma, na verdade, na emenda, impondo que em 90 dias se manteria, se enviaria uma proposta de tributação sobre as 2 últimas bases de incidência. Mas aí, como diz o filósofo, o juiz filósofo, uma norma sem sanção é igual fogo sem chama. Não queima. Então, se você tem uma norma constitucional que impõe o dever de fazer e quem pode fazer não fizer, não tem sanção, nós temos o risco de essa norma não prosperar nem ser encaminhada. E o pior, se for encaminhada, pode não prosperar. E se prosperar, pode prosperar negativamente, inclusive aumentando os benefícios. Pasmem, é o que eu vou dizer agora. E é de arrepiar isso é uma coisa que incomoda. Quando foi feita essa parte de reforma da reforma tributária, se coloca uma trava, em que se aumentar a relação PIB e tributação, ela tem que ser compensada. Então, se o IBS aumentar a carga tributária, que tem o risco de aumentar, ela tem que ser reduzida. Mas vai ser reduzida no próprio IBS ou vai ser reduzida sobre a renda e o patrimônio, beneficiando cada vez mais o que Raimundo Faoro chamava de os donos do poder? Acho que, se eu não me engano, na minuta, em uma das minutas da Constituição, previa que eventual aumento de arrecadação com o imposto de renda poderia ser revertido, mas lá tem um poderá, não deverá, né? Eu até comentei algumas vezes que eu acho que o texto da Constituição deveria ser deverá, mas ficou o poderá. O aumento de arrecadação da renda poderá ser utilizado para reduzir as alíquotas do IBS e CBS. Na verdade, o ideal seria que ficasse deverá, né? Ficou facultativo. Então, assim, a gente começou a falar, né, sobre a lei orgânica da administração tributária, né? Eu fiz propósito, viu, Francelino? Porque você é um estudioso, né, sobre o assunto da reforma tributária, está lá em Brasília sempre discutindo sobre isso daí. Gessé também é um dos auditores fiscais do Espírito Santo que trata desse assunto aqui na Receita Estadual do Espírito Santo. E é um tema muito rico, né, e caro para a gente também, né, discutir. Então, eu quero agradecer aqui a sua presença, Francelino. Francelino, ele é o presidente da Federação Nacional do Fisco Estadual e Distrital, FENAFisco. Auditor também, auditor fiscal, né? Na verdade, você é auditor fiscal e presidente da FENAFisco, né? Auditor fiscal de Pernambuco. Muito obrigado, Francelino, pela sua presença, sua disponibilidade. Quando a gente descobriu que você já estava por aqui, vamos laçar o Francelino, porque ele tem muito a contribuir com essa discussão. Muito obrigado. Gessé Lago, né, um grande amigo, auditor fiscal, entrou no mesmo concurso que eu, né, e auditor fiscal do Espírito Santo. Prazer, Gessé, por você contribuir, né, com essa discussão, e espero que tenhamos outras oportunidades para discutir esse tema de reforma tributária. Quando as leis complementares, Francelino, que você comentou, forem promulgadas, publicadas, já está convidado aqui para a gente abrir essa discussão, né? Eu percebo que, né, o Francelino fica um pouco revoltado, né, Francelino, e com razão da forma que foi aprovada essa reforma tributária. Eu acho que é válido essas suas ponderações, e eu acho essa discussão a gente tem que ampliar para a sociedade, né? Na verdade, a reforma tributária ela foi muito rápida, né? Vem-se muitos anos discutindo a reforma tributária, só que a aprovação dela foi muito a toque de caixa, acredito, pela forma que você pondera, fala, e talvez isso possa, no futuro, a gente pensar 2 vezes, nossa, será que foi a melhor solução para o Brasil? Né? Então, eu acho que essa reflexão, para quem está nos assistindo, tem que ser feita, né? Mas, mais uma vez, agradeço. Podem fazer as considerações finais aí, e mais uma vez, muito obrigado. Perfeito, Leandro. Eu que agradeço, né, em nome do Síndico Fiscal, a atenção de vocês nesse tema que é muito importante para a sociedade, a reforma tributária, a lei orgânica da administração tributária, e também chamo a atenção para um momento que a reforma traz
a novidade que a reforma traz do Fundo de Desenvolvimento Regional. Talvez esse não fosse nenhum tema para estar falando no final, né? Mas isso é muito interessante porque, com o fim dos benefícios fiscais, muitos estados vão precisar, vão receber recursos, né, que serão distribuídos, né? Todos os estados irão receber conforme os detalhes ali da sua população e etc. E esse recurso vai ser destinado para quê? Qual a finalidade desse Fundo de Desenvolvimento Regional? Desenvolver. Né? Desenvolver os estados, diminuir a desigualdade social, né? Via de regra. E os estados, eles têm que mudar o seu perfil. Né? Seu perfil. Um estado, por exemplo, como o Espírito Santo, por que eu chamo esse assunto aqui? Porque o Espírito Santo é um dos estados que mais perdem com a reforma tributária. Né? Então, o Fundo de Desenvolvimento Regional ele será muito relevante para estados como o estado do Amazonas, o estado do Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, são estados que perdem bastante também com a reforma tributária. Então, é necessário mudar o perfil. Esses estados precisam gerar uma base de consumo grande. Né? Esses estados precisam de grandes investimentos, né, que aumentem o consumo nos seus estados. Enquanto não vem a reforma da tributação da renda e do patrimônio, Francelino, a gente tem que ter consumo. E a gente não quer aumentar a alíquota. O Espírito Santo, salvo engano, deve ser o estado que tem a menor alíquota no país. 17% alíquota modal. Como é que está a alíquota lá em Pernambuco? Um pouquinho maior. Então, a gente precisa ter uma base de consumo elevada aqui no Espírito Santo. Então, eu chamo a atenção aqui. Pesquisem sobre o Fundo de Desenvolvimento Regional, né? E a sociedade precisa discutir a aplicação desse recurso. A melhor forma de garantir prosperidade para os estados é necessário ter um controle social sobre a aplicação do Fundo de Desenvolvimento Regional. Bom, queria agradecer a GECEP por estar aqui conosco, batendo papo aí, trocando informações, ideias e conhecimento. A Leandro por ter conduzido esse pod Fiscal. Pod Fiscal. Ao Cine Fiscal pela oportunidade. Mas eu queria dizer o seguinte, quando nós pensamos numa nação, num país, num povo, na população e em todo o seu ordenamento jurídico, em que também ele absorve a questão dos órgãos, da finalidade do Estado e das funções, nós imaginamos todo esse arcabouço construído em função de alguma coisa. É um Estado a serviço de algo. E o nosso Estado, nós precisamos saber a quem serve. E quando a gente pega um sistema tributário e começa a fazer reforma, em que só os doutos, aqueles que têm conhecimento, supostamente têm conhecimento, passam a ser a voz desse debate, uma parcela significativa da população, a maior parte dela, 90%, mais do que isso, fica à margem dessa discussão. Mas é a parcela mais impactada, é a que mais sofre. É aquela parte da população que vai nascer e vai morrer sem sequer ter conhecimento do que é dignidade humana, porque vive em condições subhumanas. Então, quando a gente discute o sistema tributário, que não é o maior responsável pelo fomento da desigualdade, mas é uma variável muito importante que amplia a desigualdade social desse país, de um tardio estado de bem-estar social que sequer a gente conseguiu implementar, que basta a gente olhar nas ruas, andar nas grandes capitais, ver o povo nas calçadas, ver as pessoas pedindo, ver a falta de assistência médica, não tem nem médica, quanto mais psicológica, não ter o básico vital, não se discutir o que é o mínimo existencial, dizer a alguns incautos que a Constituição não comporta, o orçamento não comporta os comandos constitucionais, como alguns chegam a falar, é isso que causa indignação. É isso que deveria causar comoção. Uma população que ela tem dificuldade em ser alfabetizada como deveria, em que parcela significativa dela, se não a maioria, quando tem acesso a um conhecimento agora, termina sendo as redes sociais, em que tira a gente
de um caminho de buscar conhecimento e nos coloca num ópio cultural, num ópio intelectual, num ópio cognitivo, tal qual qualquer droga que a gente consome e tira da realidade, eu fico imaginando cadê esse povo para discutir reforma tributária. E gostaria muito que eles discutissem. Então, quando a gente está num debate desse, é o momento da população ouvir, dos especialistas perceberem e de nós que temos, sim, um certo acesso ao conhecimento, e aí é privilegiado, porque a vida possibilitou que nós tivéssemos, porque por curiosidade, por questão, enfim, de diversos fatores, mas nós estamos aqui, nós temos o dever de levar essa população. Nós temos a obrigação de desmistificar. Temos a tarefa árdua e hercúlea de mostrar a esse povo que nós não temos a maior carga tributária do mundo, como o cara de fake news fica jogando, insistentemente dizendo que é, mas que sobre o consumo nós somos uma das maiores. De não dizer que nós somos a maior carga tributária do mundo, mas sobre a renda nós somos uma das menores. De não ser a maior sobre o mundo, mas sobre um patrimônio, vergonhosamente, somos uma das menores. Então, o sistema nosso é estruturado para manter e aumentar os privilégios de poucos. Então, é isso que revolta. Revolta faz saber que você faz parte de um sistema em que fomenta a desigualdade e é que não é discutido. E é esse debate que a gente vai fazer, e esse debate que vocês estão fazendo aqui. E aí, Leandro, a gente agradece mais uma vez. Ficamos à disposição para debater novamente e com a vontade e com o desejo de desmistificar as falsas mensagens, as fake news. E tá em moda agora, né? Quando você mostra que a coisa é... E aí fazer um parênteses, tá? Que a coisa é inviável, que cientificamente não fica em pé. Aí alguém diz, mas eu vi no WhatsApp que fica. Então faço um apelo a todos que busquemos o conhecimento verdadeiro. E aí, como a gente está na semana da Páscoa, já desejar boa Páscoa a todos. Neste período, o podcast vai ser vinculado em outro momento, vocês fiquem à vontade para fazer as adequações necessárias. Mas, para aqueles que são cristãos, já que estamos na Páscoa, há uma frase famosíssima que diz que só o conhecimento liberta, só a verdade liberta. Então, vamos nos apoderar do conhecimento. Muito obrigado em nome da FENAFISCO e ficamos à disposição. Muito obrigado mais uma vez, Gessé, Francelino. Esse foi o nosso Pod Fiscal ES, o podcast do Sind Fiscal. Você que está nos assistindo pelo YouTube, marca o sinalzinho lá, o sino, né? O sino, para poder nos seguir. E também nós temos nosso Instagram, @SindFiscalES, e lá nós iremos mostrar toda as inovações, o que nós vamos levar para vocês aí no YouTube. Muito obrigado por vocês estarem até agora nos assistindo e até a próxima oportunidade. Grande abraço.